Continuando nossa gravação, nosso 7º dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1, nossa segunda parte. Vamos lá, meus irmãos, compartilhando aqui. Paramos aqui no comparativo entre os evangelhos. Vou continuar os nossos slides. Vou compartilhar para vocês. Então, agora o contraste entre os evangelhos. Nós estamos falando sobre o problema sinótico. Então, vamos continuar aqui o contraste. Leia para nós, pastor Johnny. Agora, contraste entre os evangelhos. Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Bom, preocupados principalmente com o ministério de Jesus no norte, na região da Galileia. Já João, preocupado principalmente com o ministério de Jesus no sul, na região da Judéia. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Só lembrando que essa palavra, ela é semelhante, né? Pode ver, ó, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são semelhantes. Então, a abordagem desses 3 evangelhos é muito semelhante, é muito parecido, tá bom? Já João, ele tem uma abordagem diferente. Então, a gente vai estar desenvolvendo sobre essa questão, tá bom? Continuando. Olha, no caso dos sinóticos, narrativa com ênfase no reino. No caso de João, narrativa com ênfase na pessoa de Jesus. Jesus apresentado como filho de Davi e filho do homem. Jesus apresentado especialmente como filho de Deus. Os discursos de Jesus geralmente são curtos, uso de parábolas. Os discursos de Jesus são mais longos. Relativamente poucos comentários por parte dos escritores dos evangelhos, e aí, no caso de João, vários comentários feitos por João. Somente uma menção da Páscoa. Menção de 3 Páscoas, possivelmente 4. Joia. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender normalmente? Perfeito. Alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá. Provável que Mateus e o próprio Lucas também tenham lido antes, né? O próprio Evangelho de Marcos, já que ele... Então agora a gente vai ir para a teoria das fontes, pastor. Legal. É bem legal essa questão, porque agora a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão da teoria das fontes. Vamos lá, olha lá. O que é o problema sinótico? Leia para nós, Maísa, por favor. O problema sinótico é o nome dado às investigações sobre a existência e a natureza do interrelacionamento entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos. Diferentemente de João, os evangelhos sinóticos compartilham um grande número paralelo de acontecimentos e parábolas, dispostos na maior parte, na mesma ordem e relatado muitas vezes com as mesmas palavras. Em outras palavras, irmãos, a questão sinótica, ela é algo, por exemplo, pensem assim. Pensem da seguinte forma. Quando eu trato de um assunto de forma resumida, e logo na sequência vem você e usa daquela ideia, também da minha ideia, e outro vem e usa das nossas ideias, então acaba sendo uma relação de semelhança. Acaba sendo algo que a gente pode definir como algo que contém certas semelhanças e importância, e aí, no estudo, a gente vai tentar descobrir quem é fonte de quem. Quem foi que originalizou tal texto, tal escrito, quem foi o primeiro a pensar sobre aquilo. Então, na realidade, o problema sinótico, por que é colocado como um problema? É colocado como um problema porque eles tentam descobrir quem foi o primeiro ou quem pegou emprestado de quem. Mas, para mim, eu não vejo como um problema sinótico. Eu colocaria a construção sinótica. Não um problema, entendeu, irmãos? Vamos pegar aqui um exemplo, bem prático. Eu estou formando vocês. Eu estou formando vocês como pensadores cristãos.
Amanhã, querendo Deus, vocês podem ser líderes de proeminência muito maior do que eu, formando mais alunos do que eu e tendo mais notoriedade do que eu. Escrevendo. Deus pode fazer isso com vocês ou com outros alunos. Mas quem foi o mentor de vocês? No primeiro momento fui eu. Então vocês conduzirão parte daquele aprendizado dos pastores de vocês, mas depois potencializarão, crescerão. Então, podem ver que tem vezes em várias áreas que uma pessoa começa a fazer algo, vem outras, copiam aquela ideia, melhoram um pouco aquela ideia, outros pegam as ideias que já existem e potencializam. Eu sei que hoje, no nosso mundo comercial, um vai tomando a ideia do outro, patenteia, rouba mesmo, e infelizmente isso acontece até em obras literárias, viu, irmãos? Dentro das igrejas. Pasmem vocês. E eu me lembro que o pastor José Ribeiro, certa ocasião, ele chegou e descobriu que um dos alunos dele, que era um pastor de uma igreja grande, ele ficava pegando partes de vários livros, unia e editava e lançava como dele. E um dia em aula o professor Ribeiro chamou ele, particularmente, e falou: olha, você está fazendo isso é errado, isso daí é um plágio, isso é um pecado. Quando você der numa citação, quando você colocar algo de alguém, você tem que dar a citação, ou uma citação direta, uma citação indireta. É assim que nós fazemos, irmãos. Então, infelizmente, pessoas se apropriam de hinos, gravam como se fossem seus. Bom, eu não sei onde vai parar essa alma, porque para mim, uma alma cauterizada pelo pecado. Pegar algo do meu irmão e tomar proveito, pelo amor de Deus. Mas assim, você vê, o nosso mundo é um mundo de espertalhão, né? Não é à toa que a gente está vivendo esse inferno, né? No entanto, a ideia sinótica, por isso que eu não chamaria de problema, porque eu não vejo como um problema. Eu vejo como uma construção natural. Por exemplo, eu poderia pôr assim o problema sinótico dos profetas no Velho Testamento. Eu não vejo como problema. Elias e Eliseu foram os pais da escola dos profetas, e Jeremias foi, meu Deus do céu, Jeremias, pelo amor de Deus, Jeremias é apaixonante. Por causa de Jeremias, a gente conhece a história dos reis, conhece a história de muitos profetas. Se não fosse Jeremias, a gente não saberia nem de Elias, de Eliseu, e não saberia quase nada da escola dos profetas. Passaria assim só como uma vaga lembrança. Então, quem foi que foi mentor de quem? Então, eu poderia dizer que Jeremias, que foi o grande profeta. Jeremias presta honra à escola. Ele está honrando a história. Ele está sendo o último profeta antes do cativeiro. Olha que coisa linda. Jeremias foi extraordinário. Então, você vê, não é problema, é acréscimo. Quando você tem um time harmonioso, é acréscimo. Na academia pode parecer um problema por causa daquela questão da escola da alta crítica, etc. Mas eu não gosto muito do termo, tá? Mas eu respeito e quem sou eu para mudar uma tradição, tá bom? Mas é uma observação. Mas ela existe, essa discussão existe, tá, irmãos? Da onde se derivou? Agora, irmãos, deixa eu fazer um outro adendo aqui. Para mim também, por isso que eu fiz a abertura hoje de Hebreus 11:1. Para mim, a questão da fé ela é tão viva, tão real, que o primeiro a escrever foi, quem sabe, uma motivação para que os outros também buscassem a Deus e escrevessem. Poderiam ter pego emprestado? Sim, mas talvez nem pegou emprestado. O mesmo Deus que curou pessoas por meio de Paulo e Pedro, ora, se Deus usou Pedro, e até a sombra de Pedro curava pelo poder de Deus, depois usou Paulo, e as roupas de Paulo curavam, por que o Espírito Santo não tem o poder de inspirar Marcos, Lucas e João e Mateus de forma livre e independente, sem o auxílio da instrumentalidade humana ou técnica? Ao mesmo tempo, não vejo nenhum problema de você pegar o livro do seu irmão, porque Jeremias, ao escrever sobre os profetas e os reis, é bem possível que ele pegou o que os escritos dos cronistas dos reis de Judá e de Israel. Ele tinha esse acervo, ele tinha essas cópias.
E ele ia documentando, lendo também. Mas tudo isso feito debaixo de oração, de jejum, de revelação sagrada. Não era só erudição humana, mas também nenhum problema de pensar, nenhum problema de ler, nenhum problema de pegar emprestado. Está entendendo? Então, eu sei que a discussão ela nasce nas faculdades, nas academias e nos seminários, e é legítimo, porque nós temos que pensar, e Deus nos deu uma mente para pensar, e a gente está aqui aprendendo a amar a Deus com o nosso entendimento, mas a gente não pode perder também a expectativa do quê? Da orientação do Espírito Santo, guiando, esclarecendo, iluminando. Aquelas histórias que um dia Paulo ensinou a Lucas, num dado momento o Espírito Santo vem para Lucas e fala: meu servo, começa a escrever agora, e começa a pesquisar, e seja conduzido por mim. E ele só foi sendo obediente. Perceba que muitas vezes nas nossas pesquisas, a gente vai muito para o lado acadêmico, mas a gente vai muito para o lado espiritual. Porque esse lado espiritual é coisa de pentecostal. Não, irmão, esse lado espiritual é coisa de crente, do Velho Testamento e do Novo. O nosso pai Abraão é o pai da fé. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. Agora, não é suicídio da razão. Então, nenhum problema de usar ferramentas humanas, técnicas, cálculos, refletir, pensar, argumentar, se entristecer, ser humano, ser um ser humano pleno. Mas é esse ser humano pleno nas mãos do Espírito Santo, tá bom? Então, guardem isso, tá? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Joia. No final das Então, contas, o autor é um só, né? O instrumento que mudou, mas o autor é um só e por isso a semelhança sim. Não tem nenhum sim, problema. exatamente. Então, voltando aqui, então, beleza, o problema sinótico. Continua lendo para nós, Maísa. O problema sinótico se funda na constatação de que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm muitos aspectos em comum. Por outro lado, também tem muitas diferenças. Exatamente. Tem muitas coisas comuns, mas também não podemos negar que tem coisas diferentes, né? Então é muito interessante, porque isso já vai dando uma compreensão mais. A gente vai vendo coisas que são dentro de uma totalidade, de uma semelhança, de algo que a gente vai estar enxergando. Olha lá, por exemplo. Agora, soluções para o problema sinótico. Aí aqui são algumas opiniões, desde a hipótese agostiniana a outras. Existem muitas outras, mas a gente só vai trabalhar nessas, tá bom? Então, leia para nós, Maísa. Hipótese agostiniana. Sustenta que Mateus foi o primeiro, seguido de Marcos, que utilizou Mateus, e então por Lucas, que usou tanto Mateus como Marcos. Hipótese fragmentar. Propõe que a redação comum dos sinóticos é devida à dependência indireta de vários documentos menores, mas sua ordem comum é devida à tradição oral. Então, dá uma pausa aqui. Na hipótese de Agostinho, Mateus foi o primeiro. Vem Marcos e então Lucas. Olha que interessante. Pensa assim, é a conclusão que Agostinho chegou. Agostinho, nos seus dias, não tinha como fazer a prova do carbono 14, não tinha como... foi a avaliação dele. Assim como essa hipótese fragmentar, né? Pode ver. Propõe que a redação comum dos sinóticos é devida à dependência indireta de vários documentos menores. A questão do didaquê entra aqui? Poderia, talvez, num primeiro momento, mas a sua ordem comum é devida à tradição oral. Pensem assim, irmãos, o que os 12 apóstolos falavam eram a mesma coisa. É claro que cada pessoa tem o seu jeito peculiar de falar, mas eles contavam as mesmas histórias. Então não é nenhum problema essa questão. Então a gente chega a essas conclusões de que existem várias soluções para isso, entendeu? Porque, como que eu disse há pouco para vocês, né? Quando você tem algo que é sinótico, você está tendo ali a possibilidade de ver as partes de um conjunto só de uma vez.
Um quadro sinótipo, ele é uma coisa que é resumida. É um resumo, uma sinopse é o resumo breve que contém o mais importante de alguma coisa. Então, cada evangelho, você pode ver que eles não pegam a biografia da vida toda de Jesus. É o mais importante na ótica daquele escritor. E é interessante que essas coisas que foram marcadas por esse escritor, elas vão sendo ratificadas pelos outros apóstolos, discípulos, e novas coisas vão sendo acrescentadas ali enquanto a construção do Novo Testamento estava sendo feita. É claro, irmãos, aqui, por isso que há 2 aulas atrás, eu tinha feito a pergunta para vocês, como que a igreja do Novo Testamento cultuava a Deus, como eles faziam as reuniões. Agora fica mais claro como Deus foi confeccionando e dando a revelação aos apóstolos e discípulos. Mas, enquanto não tinha o livro sagrado, tinha a presença apostólica, tinha o testemunho apostólico. Eu até na última aula eu usei uma expressão auriocular. Na realidade, eu até usei como de uma forma até errada, né? Mas eles eram testemunhas, testemunhas de ouvir, testemunhas de ver, testemunhas de tocar e testemunhas de sentirem no seu corpo também o poder de Deus e verem o poder de Deus agora atuando sobre outros. Então, as marcas apostólicas estavam sobre esses apóstolos e discípulos. Então, é bem interessante que naquele início, a igreja daqueles dias, ela tinha essa veracidade pelo testemunho dessas pessoas. Agora, eram todas as pessoas que tinham visto Jesus? Não. Algumas, como talvez o próprio apóstolo Paulo, viram Jesus só depois, no caminho de Damasco e lá no deserto da Arábia. Muitos discípulos foram alcançados sabendo da história do Nazareno, vendo a vida dos apóstolos e não vendo Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Pensem que logo depois que Atos 1:8 se cumpre, que o evangelho começa a ser anunciado em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, muitas pessoas começaram a ser evangelizadas, mas nunca tinham visto Jesus, só ouviram falar, mas eles não deixavam de ser testemunhas também por meio do que? Da audição. Eles ouviram de alguém que viram, então eles eram testemunhas, né? Tá bom? Então eram muitas fontes, tá bom? Tudo bem até aí? Nesse aspecto, né, a respeito da testemunha, os relatos que foram escritos, o próprio apóstolo João, lá no capítulo 20, ele fala que Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais, mas estes foram escritos para que creais. Então, ou seja, né, é muito mais do que isso, mas segundo a ótica dele, esse realmente é para que vocês creem. Por isso que é uma sinopse cada evangelho na sua ótica, né? Na sua ótica acaba sendo o evangelho. Só um minutinho, irmãos. Meu filho está chamando aqui. Só um segundo. Ok. Mas você já tinha assistido aquele filme, então? Já, e naquele dia mesmo eu coloquei para assistir, mas dormi. E assisti um Tava pouco. tarde já também, né? Então, Estava bem tarde. E nem eu tô deixando para fazer as coisas que o pastor está orientando no final da aula. Se eu for protelar, não vou fazer, porque tem muita coisa para fazer. Nem falou, ó, já assiste a aula da professora Márcia, já assisti naquele dia mesmo. E aí muita informação se perdeu, fui relembrada quando vocês falaram. Foi bem. Eu vou assistir de novo. isso aí. Amém. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Desculpem que, como eu disse, ele está na rua, ele estava precisando falar comigo. Então, continuando aqui, Maísa, leia para nós. Hipótese das duas fontes. Sustenta que Marcos e a fonte Q foram as bases sobre as quais os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos. Hipótese das 4 fontes. Apela para a dependência direta de Mateus e Lucas sobre Marcos com relação à tripla tradição. Uma dependência indireta sobre uma fonte escrita hipotética que, com relação à dupla tradição, e fontes diretas utilizadas por Mateus e Lucas.
Joia. Então, temos a hipótese das duas fontes, essa daqui a gente vai ver agora, e das 4 fontes. Irmãos, aqui são estudos acadêmicos que vale a pena a gente considerar, que vale a pena a gente ver, que vale a pena a gente estar estudando, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Só um segundinho, meus irmãos, mais uma vez. Vamos lá. Olha aqui. Hipótese das duas fontes. Pode ver para nós, Maísa? No nossos livros textos, irmãos, vocês vão conseguir ver essa questão. Aqui seria a primeira fonte, Marcos, escrevendo de Roma. E aqui uma outra fonte chamada... Estão me ouvindo? Sim, professor. Então, aqui uma outra fonte, que é chamada fonte Q, que é Antioquia, no ano 50 depois de Cristo. Seria, talvez, os discípulos que já estavam ali pregando, porque nesses dias aqui, irmãos, essa igreja já estava possivelmente fazendo a sua obra missionária. Paulo já tinha sido enviado, alguns apóstolos, depois daquela grande perseguição, já estavam aqui, e então a contribuição de Mateus é baseada tanto no Evangelho de Marcos, quanto nessa segunda fonte Q. E aqui é a mesma coisa com Lucas, é Marcos com essa fonte Q. Então, olha que interessante essa teoria das fontes, é muito interessante, né? Aqui a hipótese das 4 fontes, aí é que complica mais, né? Olha, é uma fonte M em Jerusalém, Marcos, Q e L em Cesareia. Então, possivelmente, Mateus se baseou nessa fonte M, na fonte de Marcos e na fonte Q. Aí, aqui no caso, Proto-Lucas, ou seja, o projeto é como se fosse um projeto de Lucas, quem sabe, ao mesmo tempo, Paulo, que foi orientado por essa fonte de Antioquia, a fonte de Cesareia, que gera o Evangelho de Lucas, sendo que Lucas também vem e pega alguma coisa de Marcos. Deu para entender? A figura está melhor. O que eu estava escrito eu não estava entendendo muito, não. Isso. No livro texto, Maísa, eles vão explicar com mais detalhes, tá bom? Aqui é mais só para a gente estar pontuando como que seriam essas hipóteses. E não são hipóteses, tá? São hipóteses. Nenhum problema delas terem existido, tá bom? Olha aqui uma relação literária entre Mateus e Marcos. Olha que legal. Aqui, ó. Vamos seguir essa legenda, ó. A Mateus. Então vamos pegar aqui. Mateus seria essa parte, esse cinza aqui retangular, todinho. Ó, aí vem B, Marcos. Marcos seria essa outra parte aqui, que acaba o quê? Sobrepondo a essa parte do A. Que aí vem Marcos com paralelo em Mateus, ou seja, o C. Marcos com paralelos de Mateus, pegando um pedaço. D, que seria essa parte lateral. Marcos sem o paralelo de Mateus, porque existem passagens em Marcos que só está em Marcos, não está em Mateus. Tá dando para entender? E Mateus sem paralelo em Marcos, ou seja, o E. Aqui só está no livro de Mateus, sem essa composição de Marcos. Então, existem coisas que só está no Evangelho de Mateus, que você não encontra em Marcos. Então, é bem interessante essas interações, né? Deu para compreender? Eu só não consigo compreender o B e o D, que para mim era a mesma coisa ali. O B e o D, né? Vamos tentar aqui.
No caso, seria Marcos. No caso aqui, vamos Eu acho que dizer é como assim... se fosse uma legenda, né, pastor? É como se fosse ó, o B e o B e o D, você falou, pastor? Isso. Não, de fato é o Marcos, né? É que É, agora está claro para mim. isso. Ok. Isso, é porque como as cores aqui também não ajudaram muito, eu acho que o C aqui, por exemplo, se ele fosse uma outra cor, facilitaria um pouco mais. Mas assim, ó, vamos lá. O B. O B seria o Evangelho de Marcos, a Marcos. sua totalidade de Marcos. Logo, a sua totalidade de Marcos contém, que é o C, Marcos com paralelos de Mateus, ou seja, Marcos é essa parte aqui que é o B completo. Uhum. No entanto, existem citações em Mateus que está em Marcos, que seriam o C, Marcos com paralelo em Mateus. Ou seja, 90%, até mais, dúvida, né? Ok. Exatamente, exatamente. Marcos sem o paralelo de Mateus é o D. Tá claro agora. Uhum. Agora pode ver que ele colocou aqui dentro, ó. Aqui o B, ele Ah, está é colocando verdade. sobre, tá vendo, né? Interessante, né? Deu para compreender agora, né? Deu sim. Agora aqui, ó, relação literária entre Lucas e Marcos. Olha que interessante. Entre Lucas e Marcos. A é Lucas. Então, esse Retângulo. retângulo é literalmente o Evangelho de Lucas. Marcos é o B. Continua sendo essa parte. Marcos com paralelo em Lucas. Opa, Marcos com paralelo em Lucas. Já são menos citações de Lucas e de Marcos, pode ver que é uma quantidade inferior. Marcos sem o paralelo de Lucas. Opa, Marcos sozinho, sem o paralelo de Lucas, tem mais citações. Lucas sem paralelo de Marcos. Ou seja, Lucas também tem citações muito peculiares que não se encontram em Marcos. Interessante, né? E agora a relação literária entre os sinóticos. E aqui é uma salada, hein, irmãos? Mas se vocês prestarem atenção, vocês conseguem chegar numa conclusão. Ó. Relação literária entre os sinóticos. Aqui, ó, Marcos, 661 versículo. Aí aqui vai trazendo as cores como destaque, ó, 18%, Marcos e Mateus. Aí pega aqui, ó, em Mateus tem 10%. Ou seja, de Marcos em Mateus tem 45%. Tá vendo? É uma tripla tradição. É interessante essa construção, né? Você vai pegando os versículos, ó. 41% de Lucas tem partes de Marcos, 45% de Mateus tem parte de Marcos, e ao mesmo tempo, tá dando para ver as relações das cores? Não, falei errado, né? Falei errado. Marcos, Mas tá dando pra isso, entender. é isso mesmo. Marcos vamos dizer assim, é o que predomina em marrom, tá? Então, Sim, ó, e é o que mais. exclusivo de Marcos é só 3%. Marcos e Lucas é só 3% também. Marcos e Mateus é 18%. Então, aqui é uma nomenclatura da divisão de Marcos com relação aos outros evangelhos. Mateus, a mesma coisa. Mateus e Marcos, 10%. Não é isso? Mateus e Marcos, 10%. Agora até eu me perdi, mas eu fiz a lição de casa hoje. Não, mas faz sentido, né? É, Na verdade, o é, percentual está baseado, pelo que eu estou entendendo, no número de versículos. mas a Então, o tripla tradição percentual. aqui agora eu me perdi. Ai, meu Deus do céu. Tá entendendo? Porque, ó, aqui, ó, 20% é exclusivo de Mateus, tudo bem. Dupla tradição. Tá. Tripla tradição, dupla tradição. Então, aí aqui é quando já está envolvendo os três. Aqui é quando está envolvendo só os dois. É mais ou menos isso, meus irmãos. Não, mas deu para entender, pastor. Deu para entender, porque até eu mesmo me perdi um pouco agora, né? São bastante exclusivo de Lucas. 35% é exclusivo dele, né?
41% é dessa tripla tradição, exatamente, é isso. 41% é da tripla tradição, onde Lucas cita Marcos e tem semelhança em Mateus. É exatamente isso, eu lembrei. Ó, a tripla tradição seria um conglomerado dos três. Aonde? Na tripla tradição, você tem 45% de Mateus, como Marcos repete 76% e Lucas repete 41%. Quando é só Mateus e Marcos, está aqui, ó, 10%. Exclusivamente Mateus é 20%. Exclusivamente Lucas é 35%. Quando é só Lucas e Marcos, é aqui, é 1%. No Evangelho de Lucas, Marcos e Lucas só tem 1% de citação. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas é 3%. Mas quando é tripla tradição, aí é uma correspondência dos três, tá vendo? Por isso que é sinótico, tá vendo? São semelhantes. Traz essa sinopse. Na dupla tradição, olha só, entre Lucas e Mateus é 23% citado. O que cita em Lucas, já em Mateus são 25%. Essa tabela ficou mais clara agora, né? Deu para entender agora, né? Me encontrei. Tá bom? Fechou? Fechou. Deu sim. Fechou. Beleza, então. Deixa eu ver agora aqui. Tranquilo, então, até agora? Tá sim. Ah, sim, pastor. Meus irmãos, eu vou precisar agora dar uma pausa aqui na gravação e já falo com vocês, tá bom? Só um minutinho. Então, essa aula vai ficar um pouquinho mais curta.